Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Se você não me conhece, meu nome é Rafael. Hoje nós demos uma folga para o Dani. Ele curtiu um pouco a família, tem um tempo lá de descanso. Hoje vocês vão ter um bônus de mim. Mas muito bom estar aqui, bom mais um domingo poder ver você, mesmo que através do celular. A gente sabe do pessoal que está acompanhando a gente. A gente vai se reunindo. Queria pedir para você ir chamando a família, juntando o pessoal, mandando para os seus amigos. Ainda dá tempo da gente mandar para o pessoal, mandar nos grupos, mandar para os familiares, mandar o link. Se você não tem disponível, você pode pegar aqui no YouTube mesmo, tem a opção compartilhar, ele vai gerar um link. Ou você pode ver os links que foi enviado pelo celular da Doca, nos grupos da Doca, e você pode enviar e mandar para mais pessoas. Enquanto você vai mandando, o pessoal vem chegando. Se você puder, depois disso, dar uma desligada do celular e acompanhar esse momento com a gente, acompanhar mais um domingo que a gente está junto. A gente vai ouvir o Thiago e a Jaque com os avisos, o Rafa com as músicas. Depois eu volto para compartilhar um pouquinho, continuando na nossa série do Admirável Mundo Novo. Uma série que tem sido desafiadora para a gente no livro de Neemias. Então eu queria, enquanto você vai se sentando, arrumando aí sua televisão, seu celular, seu computador, não importa o jeito que você está com a gente, mas que bom que você está mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Manda um oi aí no chat para a gente ver quem está aqui com a gente. É muito legal poder interagir um pouquinho aí no chat com vocês. Queria fazer uma oração para a gente começar essa celebração. Então, baixe sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos porque mais uma semana se acabou e mais uma semana se começa e a gente pode estar aqui, mesmo que dessa forma online, mesmo que distantes fisicamente, a gente pode estar aqui junto em um momento de adoração, um momento de louvor, um momento onde a gente pode matar um pouco as saudades que a gente tem de se reunir. Mas mais um momento que a gente vem aprender mais o Senhor, aprender mais o que a Tua Palavra nos diz e que a gente possa aproveitar esse momento, que a gente consiga se desligar dos celulares, se desligar, entre aspas, do mundo ali fora e que a gente possa ter esse momento, essa uma hora e pouco aqui juntos, compartilhando um pouco, ouvindo um pouco e sendo abençoado. Obrigado porque o Senhor nos dá essa disponibilidade. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma celebração e nos abençoe mais um domingo ensolarado, que a gente possa curtir em família ou sozinho mesmo, mas que a gente possa curtir esse momento de celebração. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Muito obrigado, você que vem chegando, nós somos a Doca 12, seja bem-vindo. Queria agora chamar o Thiago e a Jaque e a Alice para dar os recados, os avisos para a gente e a gente vai seguindo assim. Valeu, pessoal! Até daqui a pouco! Bom dia! Bom dia! Hoje, eu, Jaque e Alice, é que viemos trazer os avisos aqui para vocês, tá bom? Vai ser um desafio gravar com a Alice? Vai, mas tenho certeza que até o fim a gente consegue passar todos os avisos para os irmãos, ok? A gente está aqui, primeiro para dizer que a gente está com muita saudade dos nossos irmãos, dos nossos encontros presenciais, mas graças a Deus a gente tem essa maneira ainda online, né, de alguma forma nos encontrarmos. Então vamos à agenda. Essa semana é uma semana muito importante aqui para a nossa igreja, nós temos muitas novidades, mas vamos começar primeiro com a nossa agenda fixa, né? Na segunda-feira a gente tem o Clube do Livro, que está sendo realizado sempre às 20 horas, 8 horas da noite, e pela ferramenta Zoom, tá? Então, o que é esse Clube do Livro? Os irmãos se reúnem para discutir o livro Quando é Pouco é o Bastante, que foi organizado pelo Daniel, tá bom? Então, em cada semana é discutido, é conversado, compartilhado sobre um capítulo. Então, se você não participou de nenhum, não tem problema. Você pode entrar daqui para frente e acompanhar o capítulo que eles já estão conversando. Fechado? No sábado, nós temos a nossa reunião de oração, que sempre acontece às 9h30 também pelo Zoom. E no domingo, com a nossa programação, o estudo bíblico, que aconteceu um pouco mais cedo, às 9 horas, também pelo Zoom.
10h40, nós temos a nossa celebração, como está acontecendo agora, sempre pelo canal do YouTube, ok? Aliás, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca essa chance. Então, enquanto você assiste esse vídeo, abre numa outra aba aí no seu computador, acessa pelo celular e dá o seu clique ali para se inscrever, ok? E a partir das 17 horas do domingo, a gente tem a Doquinha, não é, Alice? A gente tem a Doquinha às 17 horas. Às 17 horas é para as crianças de 0 a 5 anos e a partir das 18 horas das crianças de 6 a 12 anos. E também acontece sempre pelo Zoom, ok? Todos esses links das nossas programações você recebe pelo nosso WhatsApp, ok? Seja pelo grupo Doc Online ou pela nossa lista de transmissão. Se você não faz parte nem do grupo, nem da lista de transmissão, vou deixar o número aqui na tela, você chama a gente aqui lá que a gente te coloca no grupo, na lista, como você preferir, ok? E agora vamos para as novidades da semana. A gente começa dia 8, terça-feira agora, os cursos do segundo semestre da Escola da Família, certo? Então, se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Então, você acessando pelo QR Code que está na sua tela e escaneando, você consegue acessar o link do formulário direto, ou na própria descrição do vídeo, você também já tem acesso ao link do formulário, tá bom? Então, ali tem os cursos que estão disponíveis, os dias, os horários. Tá? Então, se esforce em participar, vão ser todos de maneira online e tenho certeza que os temas ali que estão sendo propostos vão abençoar muito você e sua família, tá bom? E a gente vai ter, no próximo final de semana, o nosso Final de Semana do Bem. Vão ser 3 ações solidárias que vão ser realizadas sexta, sábado e domingo. Na sexta, nós vamos ter uma live no canal do nosso irmão Baroni. Então, você já pode se inscrever no canal dele, o endereço está aí na sua tela, está passando agora aí. Ou na própria descrição desse vídeo também tem um link para o canal. Então vai ser feita uma live lá com a banda de rock dele. E nessa live a gente quer arrecadar 5 toneladas de alimentos, tá bom? Então a gente conta com a colaboração dos irmãos. No sábado a gente vai ter a Hamburgada do Bem. Quem não conhece a Hamburgada do Bem, a gente está deixando também o endereço aí do Instagram deles para vocês. E esses irmãos que são voluntários, esses jovens, vão produzir 500 hambúrgueres para as crianças jovens que moram naquela comunidade carente, ok? E no domingo nós vamos ter uma ação que vai ser realizada lá na Doca 12. Vai ser o Drive do Bem. Então, qualquer ideia, a partir do meio-dia até as 16 horas, 4 horas da tarde, você vai poder passar com o seu carro lá e deixar a sua colaboração, tá? O alimento, ou roupa, o que você preferir. Tá bom? Nós vamos ter uma equipe de voluntários lá esperando por vocês. Acabando nossa celebração no próximo domingo, a gente já vai estar recebendo as doações lá. Você passa com o carro, é a oportunidade até de você rever alguns irmãos, mesmo que de longe, mantendo a distância social. Mas, além de você poder rever os irmãos, você vai poder também colaborar, né? A gente vai fazer essa doação para a Missão Sal, que a gente já estava colaborando com as cestas básicas pela doação. Tá bom? É isso. Esses são os avisos. A Alice aguentou pacientemente aqui, tá bom? Alice, dá um tchauzinho. Dá tchau. Como é que Dá dá tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Fique com Deus, viu? Continue com a nossa programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, muito bom a gente estar junto. Queria convidar vocês pra gente louvar o nosso Deus com essa música antiga, mas que pode ser nova, dependendo da nossa intenção, né? Então bora lá. Vamos lá. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Você vê? A sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Pararam, pararam, pararará.
glória do Senhor hoje aqui. A sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E a sua mão e o seu poder sobre mim. E os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Pararam, 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 pararam. A gente termina lá. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvando seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém? Que a gente possa realmente poder orar isso nessa manhã, né? Falar que a gente consegue sentir a mão dele, o seu toque, o seu cuidado, vendo os céus abertos para ver a sua glória e poder nos tocando, nos surpreendendo, nos transformando e traduzindo do seu amor para que a gente compreenda cada vez mais e transborde desse amor. Amém? Que a gente possa louvar ao nosso Deus por meio desse amor que transborda através das nossas vidas para com os nossos irmãos. Amém? Assim, ó. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, em meio a um clamor, nasce esta canção e os povos cantam
exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Seja louvado, seja louvado, seja louvado. Amém. Baixe sua cabeça e vamos orar. Pai querido, a gente agradece por essa manhã, agradece pela tua bondade que está sobre nós. Agradece, Senhor, porque o Senhor está cuidando dos nossos corações, dos nossos corpos, Senhor, da nossa alma, do nosso espírito. O Senhor, Pai, está cuidando de nós de uma forma que a gente nem mesmo compreende. Muitas vezes a gente, na nossa humanidade, na nossa falta de fé em Ti, acaba achando que estamos solitários quando o Senhor está cuidando de nós a todo tempo. Já diz a Tua palavra, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o Senhor saber. E é isso que nos mostra o seu cuidado para conosco. A gente pede, Senhor, por meio dessas canções, que o Senhor venha falar conosco, que os céus se abram mesmo, e a gente consiga te enxergar, que a gente consiga, Senhor, aprender mais de Ti, que a gente consiga, Senhor, por meio desse aprendizado, entender qual que é a melhor forma, Senhor, de Te louvar. A gente acabou de cantar que o Senhor é merecedor de ser louvado desde os confins da terra até o mais profundo mar. E para isso acontecer da melhor forma, a gente precisa compreender cada vez mais como viver da forma como o Senhor deseja. Então, transforma o nosso coração, transforma a nossa alma e pedimos que o Senhor use a vida do Rafa agora, nessa manhã, para falar conosco. Que sejamos transformados pela Tua palavra. É isso que pedimos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. É isso aí, gente. Queria passar para o Rafa a palavra. Vai lá, Rafão. Bom dia, pessoal. Tô bem, como vocês estão? Nós estamos bem aqui em casa, tá? Estamos tudo certo aqui, graças a Deus. Obrigado quem participou hoje da nossa celebração. Obrigado por quem cuidou do louvor, dos recados, dos avisos. Muito obrigado mesmo. Sempre um prazer compartilhar, sempre um prazer poder falar aqui um pouco. E a gente hoje continua a nossa série Admirável Mundo Novo. Uma série que nós estamos fazendo baseada no livro de Neemias. Nós não queremos fazer uma série detalhada sobre cada versículo, algo expositivo, mas sim trazer um pouco do que o capítulo nos traz, o que o capítulo nos fala. Hoje a gente vai para o capítulo 3, queria te fazer 2 convites. Um é de ir acompanhando com a gente durante a semana, semanalmente, lendo os capítulos, fazendo a leitura bíblica. Talvez você seja como eu, que tem dificuldade em ler e muito mais ainda ler o Antigo Testamento, que às vezes é um pouco mais difícil, mas é muito legal, muito interessante quando você começa a conhecer a história de como Deus guiou o povo, cuidou do povo e o que o povo fez. Você começa a entender muita coisa. E aqui Neemias não é diferente. Um livro curto de 3 capítulos, mas muita coisa para falar aqui com a gente. Inclusive esse capítulo 3, que se você já fez a leitura dele, você talvez ache ele meio denso, por ter muitos nomes, uma pequena contribuição teológica, talvez, quando a gente lê esse texto. Mas queria te falar, e a gente vai trabalhar um pouquinho mais nele hoje. Antes da gente ir para o capítulo 3, quero fazer um simples resumo do capítulo 1 e do 2. O segundo convite que eu queria te fazer é que você vá acompanhando os vídeos. Tem aí no Spotify também a primeira e o segundo capítulo. Então lá você pode voltar e assistir depois, para você não ficar meio perdido quando a gente falar do capítulo 3.
Por isso também eu vou fazer um resumo mais bem simples, então você pode voltar lá depois que vai ter muito mais informação. Mas a gente pode ver lá, se você quiser acompanhar no capítulo 1 em Neemias, a gente vê que Neemias é filho de Racalias. Nós entendemos no capítulo 1 que ele era o copeiro do rei, que ele era um servo do rei, talvez o principal servo, o servo mais alto, e ele era quem servia o rei, servia o vinho e também uma pessoa que experimentava essa comida, essa bebida antes do rei, para ver se não iria fazer mal, se não estava envenenado. E então Neemias recebe um dia a notícia de que seu povo, o povo de seus pais em Jerusalém, de seus antepassados, que Jerusalém estava de mal a pior, os muros, as portas queimadas, o povo sofrendo demais. Então Neemias senta e chora. Neemias recebe uma notícia triste e ele se compadece. Talvez uma palavra que ficou marcada da primeira vez que o Dani falou do capítulo 1 foi a palavra empatia, compaixão. Neemias teve empatia pelo povo. Ele teve compaixão, ele sentou, chorou e orou. E aí o capítulo 1 se discorre nisso, Neemias orando, se colocando à disposição de Deus, pedindo para que que a vontade de Deus fosse feita e, se necessário, usasse a vida dele. A gente vai para o capítulo 2, onde Neemias vai servir o rei depois de alguns meses. Ele vai servir o rei e o rei repara que ele está triste, que ele está chateado. Então o rei pergunta para Neemias e começa uma conversa entre eles. Algo que não era normal, o rei era algo bem superior às pessoas, ele era meio intocável. Mas o rei observa que Neemias está chateado e fala: Neemias, o que está acontecendo? Por que você está triste? E Neemias, numa majestade de como falar, assim, uma palavra que ficou do 2º capítulo foi que Neemias era estrategista. Ele sabia como falar. Ele não recebeu notícia, chorou e foi correndo choramingar para o rei. Ele orou, teve um tempo quanto a isso, um tempo orando. E depois, quando ele teve a oportunidade de falar com o rei, ele falou com maestria, pedindo para que ele fosse liberado para ir até Jerusalém e reconstruir os muros, reconstruir as portas. Então o rei libera ele para ir. E depois também Neemias pede material para fazer toda essa reforma, para reconstruir. O rei também libera. Depois a gente vai ver no capítulo 2 que ele chega lá em Jerusalém, que ele chega com algumas pessoas para o trabalho, mas não avisa o que ele vai fazer. Depois de um dia ele vai e ele começa a observar os muros, ele sai a cavalo, sai andando e observa o que tem que ser feito, observa os pontos críticos. E mais uma vez, numa lição de estratégia, ele vai, depois ele junta o povo e fala: pessoal, nós vamos reconstruir essa cidade. E ele convence o povo a ajudar, convence as pessoas normais a ajudar. Então a gente chega no capítulo 3, um capítulo que parece ser mais denso, então eu quero ler apenas o começo, não vou ler ele inteiro, que seria muito extenso, são 32 versículos, mas quero ler os primeiros, então eu queria que você acompanhasse o 3º capítulo de Neemias, versículo 1. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre do Sem, que consagraram, e até a torre de Hananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Hassaná. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Racós, fez os reparos no trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zadok, filho de Baaná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores. A gente vai até aqui para não estender demais a leitura, mas aqui a gente já tem uma ideia, e assim decorre o 3º capítulo. Nome de pessoas, de quem eles eram filhos, netos, e o que eles fizeram. Alguns arrumaram as portas, outros repararam o muro, outros repararam uma torre, e assim vai acontecendo todo o capítulo. Mas é legal a gente observar e entender que ao decorrer do capítulo a gente vai vendo que existem as diversas pessoas, diversas profissões, e a gente pode ver
desde um ourives, um mercador, um perfumista, sacerdotes, líderes da região, e a gente vê inúmeros tipos de pessoas, famílias. No versículo 12 a gente encontra um pai que com as suas filhas fez uma parte da obra. Então assim, a gente vê um pouquinho de tudo. A gente vê que Neemias realmente motivou as pessoas a fazer essa reconstrução, algo que poderia parecer difícil. Eu fiquei curioso para saber que tamanho que era isso, se era reconstruir um quarto, o tamanho de um quarto, ou que tamanho tinha Jerusalém. Fui procurar um pouco na internet, se você tiver essa curiosidade, vá procurar, tem mapinha, tem toda a linha que eles fizeram, e a gente pode ver que eles fazem a obra completa. Eles começam na Porta das Ovelhas, eles acabam na Porta das Ovelhas, então eles fazem a volta inteira. Logicamente não reconstruíram os muros não estavam derrubados, mas fizeram reparos em inúmeras partes do muro, nas portas, levantaram os batentes das portas, arrumaram a fechadura. E a gente pode ver, e eu fui ver através da minha curiosidade, e vi no Google que são cerca de 1.600 metros que percorrem a cidade, de muros de aproximadamente 8 metros de altura. Então são muros enormes. A gente vale lembrar também que não tinham guindastes tecnológicos como temos hoje, tratores. Era uma tecnologia um pouco menos avançada. E também a gente observa no texto que não tinham pedreiros, engenheiros, mestres construtores. Não, eram pessoas normais. Eram o ourives, eram o perfumista, era o mercador que vendia seus peixes. Eram pessoas totalmente, entre aspas, sem qualificação para fazer essas obras, mas que fizeram a sua parte. Alguns mais, outros menos, e essa não é a crise do texto, e sim, o texto quer deixar claro quem fez, quem são as pessoas, os nomes. Louco, né? A gente tentar entender um pouco da Bíblia, nessas horas a gente fica até meio sem entender. A gente não conhece o menino que deu os pães e os peixes para o milagre de Jesus da multiplicação, não sabemos o nome, mas nós sabemos o nome de um por um de quem reconstruiu Jerusalém no tempo de Neemias. É doido a gente tentar entender isso, talvez a gente nunca vai entender, mas assim a gente pode entender que Deus quis honrar a vida dessas pessoas que estavam ali e reconstruíram. E a gente vê que ele quer honrar os nomes, porque quando ele fala dos ricos, dos maiorais da cidade, no versículo 5, desse grupo de ricos, a gente vê que ele não fala nomes, ele fala o grupo não quis participar. Ele também não quis humilhá-los colocando o nome deles, mas também não quis honrar nem um pouco a ação deles. Mas aí a gente vai entendendo, e essa obra durou cerca de 52 dias que eles ficaram fazendo essas reformas. Pessoas normais, fazendo o básico, fazendo o que eles conseguiam. Mais para frente no texto a gente vai ver que alguns reformaram a frente da sua casa, o muro da frente da sua casa, outros reformaram a porta da frente da sua casa. Pouco a pouco, eles reconstruíram essa cidade. E aí você pode estar pensando, legal, a título histórico muito legal a gente saber, Neemias reconstruiu Jerusalém, mas e o que isso tem a ver com nós? O que a gente pode tirar de lição dessa história, ou o que isso tem algum sentido para nós? Fique em paz, eu também me fiz essa pergunta quando eu li as primeiras vezes esse texto, mas depois, lendo mais e ouvindo mais, a gente consegue entender algumas coisas sobre esse texto. E o que eu posso entender é que eram pessoas sem qualificação, pessoas que não tinham vocação para fazer uma obra, mas foram pessoas que fizeram as pequenas partes, pequenas coisas. E elas conseguiram restaurar, reedificar o povo não, mas Jerusalém fisicamente, a estrutura dos muros, dos portões. E a gente fica pensativo no que nós podemos fazer como pessoas dentro da nossa comunidade, da nossa igreja. Logicamente você tem um trabalho fora da igreja e lá a gente também fica pensando no que nós podemos fazer, qual a nossa vocação e qual o nosso dom. Eu tenho o dom de cantar, então na minha empresa que eu sou, faço tal função, nada a ver com cantar, então eu não posso fazer nada. Meu dom é só cantar no domingo da igreja. Não é assim. Nós podemos fazer, e aqui o texto nos ensina, pequenas coisas que talvez pareçam insignificantes, mas que fazem o ambiente melhor. Neemias talvez não foi a pessoa que inventou o mutirão, mas com certeza popularizou um pouco mais essa palavra do mutirão. E eu queria te lembrar, quem estava presente há 2 anos atrás, mais ou menos, nem me lembro a data ao certo, mas faz um bom tempo, que nós fizemos um mutirão lá na Doca, e a gente fez uma reforma lá no fundo, e melhoramos o nosso palco,
e aí a gente precisava fazer algumas coisas para finalizar, e a gente passou um dia lá inteiro, chegamos cedo, saímos bem tarde, pintamos, algumas pessoas pintaram, outras pessoas levantaram a churrasqueira, outras pessoas arrumaram as mesas, as cadeiras, limparam, lavaram o chão, e muitas pessoas trabalharam naquele dia, cada um fazendo a sua parte. Ali a gente não tinha pedreiros, a gente não tinha diaristas, que são especialistas em limpar, a gente tinha pessoas de diversas funções ajudando ali, porque entenderam que a gente tinha que ajudar e construir uma comunidade, um lugar onde a gente se encontra mais gostoso, melhor. E ficou muito bom, foi um dia que a gente trabalhou bastante, e ficou um dia bem gostoso, a gente se divertiu e trabalhamos. Mas aí você pode pensar, beleza, na doca, se eu fizer alguma coisa num lugar pequeno, isso vai ter uma serventia. Mas qual seria a serventia de eu arrumar uma porta na cidade de Santo André, na cidade de São Paulo, até na cidade de Americana, que é bem menor, mas que tem seu tamanho? Talvez não adiante nada, não mude nada. Mas aqui o texto nos mostra que se cada um arrumasse a sua porta, arrumasse na frente da sua casa. Aqui em Americana nós temos muitos buracos na rua, lógico que São Paulo também, mas aqui a gente tem muitos buracos na rua. E se a gente, cada um, comprasse o cimento, o asfalto e fizesse? Talvez a gente teria uma cidade melhor. E a gente gosta muito de cobrar os líderes, a gestão das cidades, mas a gente faz pouco para a nossa cidade. Talvez assim como você use o discurso de que, mas se eu fizer, não vai mudar muita coisa. Se eu jogar um lixinho no chão, não vai poluir uma cidade. Mas se os milhões de habitantes de São Paulo jogarem lixo no chão, a cidade vai ficar poluída como ela é. Talvez você tenha um discurso menor, eu moro num prédio, moro num condomínio, e tem centenas, milhares de pessoas, se só eu separar meu reciclado, que diferença isso vai ter? Talvez você pense assim, e aí por isso você não faz. A gente gosta de usar uma desculpa para não fazer, em vez da gente fazer o básico e não reclamar. Então a gente acaba arrumando essa desculpa. E mais uma vez o texto nos mostra que se cada um fizer a sua parte, uns mais, uns menos, e sem crise quanto a isso, sem crise mesmo, o texto não fala sobre quem fez 1x e quem fez 5x. Eu tive a curiosidade, do meu lado pecador, de ver se eles realmente faziam tudo, pegando um mapinha lá de Jerusalém e fui vendo o que cada um ia fazendo. E tiveram pessoas e grupos que fizeram 100, 200 metros, teve pessoas que arrumaram uma porta. E o texto não tem crise com isso. Ele não fala, ele não deixa alguém maior que o outro. Ele só fala que cada um fez a sua parte. E acho que é assim que a gente tem que entender, né? Fiquei pensando como que o meu nome vai ficar marcado. Como as pessoas reconhecerão o Rafael, ou o Daniel, ou o Arthur, ou a Regina. Como as pessoas vão reconhecer o seu nome? Como pessoas que serviram no básico da comunidade, no básico da sua empresa, fizeram o básico de colocar o lixo no lixo, de ver alguma coisa fora do lugar e arrumar, ou como pessoas que, como os ricos fizeram no versículo 6, receberam ordens e não cumpriram e se ausentaram desse momento. Como nós seremos reconhecidos? Talvez você pense, já sou alguém, tem um ar de pensamento superior, né? Já sou alguém mais velho, com um bom salário, uma vida tranquila, um status social tranquilo. Por que eu vou pôr a mão na massa? Por que eu vou lá na doca, na Somai, e arrumar uma tomada? Porque eu no meu serviço vejo aquele bebedouro pingando todo dia e sei o que tem que fazer, que é só trocar uma mangueirinha, só fazer alguma coisa, um reparo. Mas por que eu vou fazer isso se tem um funcionário para isso? Acho que é mais fácil eu ficar reclamando. Talvez você tenha esse pensamento. Eu já tive algumas vezes, infelizmente. E aí eu queria honrar uma pessoa, não querendo desonrar os outros que estavam lá no mutirão da doca, mas honrar uma pessoa. O Rubens, para quem conhece ele, Rubens casado com a Débora. O Rubens já não é uma pessoa novinha, já tem seus anos, já tem sua experiência de vida e já tem seu status social tranquilo, uma boa família, um bom emprego, uma boa casa. E no dia do mutirão, provavelmente se eu fosse ele, eu pensaria, por que eu vou lá com um monte de molecada levantar peso, ajudar esse pessoal? Eles estão lá no monte, aí deixa eles irem trabalhar. Por que eu vou fazer isso? Talvez eu teria esse pensamento, mas não, o Rubens estava lá
no dia do mutirão, foi um dos primeiros a chegar e com certeza um dos que mais trabalhou, carregou entulho e construiu coisas, pintou, ele estava lá a todo vapor. Ele também comeu o pão com mortadela que todo mundo comeu e voltou a trabalhar, trabalhou mais, ficou quase até o final com a gente. E assim, honrando a vida dele mesmo pelo trabalho dele. E ele, entre aspas, não tinha a obrigação de estar lá com a gente. Ele poderia ter esse pensamento bobo que a gente tem de não ter essa obrigação de ajudar, de tem pessoas que vão fazer, então eu não preciso fazer. Mas ele sabia, ele tinha muito mais experiência em nós, que a gente, que tem, entre aspas, mais vontade de fazer, mais força para fazer, mas ele estava lá e trabalhou muito mais que nós, deu um baile na galera nova, trabalhou e ajudou. Logicamente, no outro dia ele não levantou, não foi na Somai, não foi na Doca no domingo, estava travado, mas ajudou a gente lá. Então, assim, um exemplo simples de quem não tinha, entre aspas, a obrigação de ajudar, mas ele foi lá e fez a sua parte. Como inúmeras pessoas, não querendo desonrar quem trabalhou, só dando um exemplo. Então a gente pode pensar e voltar nesse texto, né? O que nós podemos fazer? E eu fiquei com essa frase: cada um fizer a sua parte. Se cada um arrumar a tua porta, cada um separar o seu lixo, cada um separar o reciclado, não jogar o lixo na rua. Se cada um fizesse isso, nós não estaríamos nesse caos que nós vivemos. Não estaríamos nesse mundo doido que a gente vive. E aí eu fiquei pensando, vamos para a parte da ação. Qual é o básico que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer no nosso dia de básico? E aí eu queria te falar algumas coisas básicas. Nós vivemos uma pandemia. Algumas pessoas estão achando que acabou essa pandemia, mas ela ainda não acabou, pessoal. A gente ainda está dentro da pandemia. O Covid não sumiu, a vacina ainda não chegou. Então, e aí muito no começo da pandemia se falava sobre os mais velhos, sobre a gente ajudar eles a ir ao mercado para eles não precisarem sair de casa, dos grupos de risco, né? Não só os mais velhos, para a gente ir lá e fazer uma compra para eles, ir na farmácia, para eles não precisarem sair. E muito se falou sobre isso. E quantos fizeram isso? Você fez isso? Você ajudou a senhora do seu prédio, que você sabe que tem mais de 60 anos, e foi no mercado por ela? Você perguntou se ela foi na farmácia? Provavelmente, mais uma vez, assim como eu, você deve ter dado desculpa. Alguém vai fazer. Ela deve ter algum parente que vai fazer por ela. E, na verdade, isso era o básico que a gente poderia fazer. E ajudar ela nesse caso. Talvez você não sabe, mas o reciclado, se o seu prédio não tem, e você usa essa desculpa de que ninguém faz e não tem no seu prédio, é só você ligar na prefeitura e eles vão te levar um saco para você colocar o reciclado. E eles vão recolher toda semana na sua casa. Tem coisas básicas que a gente pode fazer que a gente nem sabe. Mas são coisas básicas que a gente pode fazer e ajudar as pessoas, nossa casa, nosso prédio. Fiquei pensando e lembrando, né, as coisas que a Doca tem, e o Dani sempre vai contando as histórias das pessoas que olham uma luz queimada e preferem falar, tem uma luz queimada, do que ir lá e trocar. Lembro da história também do café da manhã, que estava um café da manhã antes do culto, da celebração, um café da manhã muito gostoso, um dia que estava top o café da manhã, com bolos, pães, salgados, sucos, e aí uma pessoa brincou, nossa, só faltou o requeijão, e o Dani, na sua simpatia, respondeu, só faltou porque você não trouxe. E é o básico, é mais um exemplo do básico que a gente pode fazer para mudar a vida de alguém, para fazer sentido para alguém, para que as pessoas olhem para nós cristãos e não vinculem a esse nome manchado que o evangélico, que o cristão está. Nós vemos toda semana uma notícia onde um pastor, um líder da igreja, uma pastora está envolvido em um escândalo ruim. Nós não ouvimos na mídia sobre um pastor que tem cuidado de pessoas. Logicamente que tem gente fazendo isso, mas tem muito mais gente fazendo isso do lado ruim. E nós estamos vinculados com esse nome. Como o Dani disse, quando a mídia fala os cristãos estão na frente do hospital protestando, apesar de a gente não estar lá, nós somos cristãos. Então, de um jeito ou de outro, a gente também está. O nosso nome está vinculado a um grupo, infelizmente ou infelizmente, não sei, mas até quando as pessoas vão olhar para nós e vincular com algo ruim ser cristão e evangélico?
Acho que essa foi a minha oração da semana ao entender esse texto e o pedido que eu tive, né? Deus nos use para fazer o básico. Nos use como o povo que fez o básico que o Senhor nos manda, que é amar o Senhor acima de tudo, amar o nosso irmão como a nós mesmos e servir nossos irmãos. Nas coisas mais simples, mais básicas, mas que mesmo assim a gente dá desculpas para não fazer. É muito pouco. Se todo mundo fizesse o pouco, a gente estava sem problema. Se todo mundo jogasse o lixo, o Tietê não estaria fedido igual ele deve estar, né? Com esse momento mais seco. Se a gente ficar nesse pensamento, a gente não se move. Então que a gente tenha o pensamento de fazer o básico. Antes da gente encerrar e já terminando, eu queria contar uma brincadeira que a gente faz. Brincadeira não, mas uma piada que a gente faz entre nossos amigos quando a gente está junto e a gente tem algum amigo que começa a reclamar muito da situação e não faz nada para resolver, ele só reclama. A gente canta aquela música, uma música mais tradicional, aí os mais velhos vão lembrar, que é uma música que fala a começar em mim. A começar em mim, quebra corações. E a música se decorre, e ela não fala exatamente sobre isso, mas a gente usa essa frase, né? Tá reclamando? Comece em você então. Tá todo mundo chato? Então para de ser chato você e começa a ser legal. Tá todo mundo deixando a pia suja? Então começa em você e lava a pia. E a gente sempre canta essa música, a começar em mim, a começar em mim. E acho que faz muito sentido com o que a gente está vendo nesse texto. Pessoas sem função, sem a vocação de obra, sem a vocação de arrumar portas, sem a vocação de reparar muros, mas que se dispuseram a fazer o básico. E cada um fazendo o seu básico, a cidade foi reestruturada. E eu acho que isso serve para nós como comunidade, serve para nós como maridos, esposas, esposos, pais, filhos, que se nós fomos símbolos, fomos representação do reino de Deus, fazendo o básico, que é amar a Deus e amar nossos irmãos, e servir nossos irmãos, e cuidar dos nossos irmãos, nós poderemos restaurar, reestruturar relacionamentos, reestruturar lares, reestruturar nosso prédio, reestruturar nossas relações. Acho que é essa a lição que fica para mim desse texto. Fazer o básico, sem dar desculpas, sem colocar empecilhos, só fazer, servir mais, parar de reclamar e servir mais. Acho que é isso que o texto me mostra, é isso que eu queria deixar para você. Eu queria pedir para você abaixar sua cabeça e assim como Neemias, a gente pode observar no texto do capítulo 1 e capítulo 2, ficou cerca de 3-4 meses em oração e triste pelo povo. Queria pedir para a gente ficar 3 minutos em silêncio e pensando em quais ações você vai pôr em prática essa semana. Tentando esquecer todas as desculpas que a gente dá, porque a gente é bom em dar desculpa, e ações que a gente pode fazer. Seja ela na sua casa, através do celular, seja ela no seu trabalho, se você já voltou a estar presente no seu trabalho. O que você pode fazer para deixar o seu ambiente melhor, o ambiente da sua casa, o ambiente do seu serviço melhor? Como eu sei que 3 minutos vai ser constrangedor, e a gente tem essa crise com o silêncio, e talvez você vai sair da frente da televisão, do celular, eu queria pedir para você ficar 30 segundos. 30 segundos, eu vou contar 30 segundos, e aí eu oro e a gente vai almoçar nesse domingo, que aqui no interior está um solzão, um dia muito bonito, mas já está um calor quase que insuportável. Então fique 30 segundos, por favor, em silêncio, pensando no que a gente pode fazer e como Deus pode te usar nas pequenas coisas dessa semana. Deus, nós te agradecemos por mais um domingo em que a gente pode estar junto, mesmo que através do celular, que nós podemos cantar
a gente pode louvar o Senhor e poder ouvir um pouco a sua palavra. Obrigado porque mesmo em um texto que nossos olhos humanos a gente acha sem sentido, nós podemos tirar uma lição, a lição de que se cada um fizer a sua parte, que cada um fizer o mínimo, fizer o básico, nós juntos podemos restaurar, reconstruir cidades, reconstruir reinos, restaurar vidas, fazendo o básico, fazendo o que está ao nosso alcance agora. Não precisamos de tempos enormes de estudo para fazer algo, mas a gente tem algumas coisas bobas, entre aspas, simples, que a gente pode pôr em prática e a gente pode abençoar a vida das pessoas à nossa volta. Pedimos que o Senhor nos ajude a fazer elas, que o Senhor nos empurre mesmo a fazer elas, que nós possamos tirar as desculpas de nossa cabeça, as desculpas simples também, mas que nos evitam em movimentar, em estar em movimento pelos nossos irmãos. Que a gente possa cada dia mais abençoar a nossa família, nossos filhos, nossos relacionamentos, o nosso trabalho, para que a gente não deixe para ser bênção só na igreja, só no domingo, mas sim no dia a dia, e cada vez mais a gente represente o reino do Senhor. Que cada vez mais as minhas ações básicas sejam para mostrar quem o Senhor é e o que o Senhor fez por nós. Abençoe nossa família, abençoe nossa semana, mais uma semana que se inicia desse momento difícil e diferente que vivemos. Então abençoe nós, os que vão estar no transporte público, os que vão estar nos escritórios, e pedimos que o Senhor nos proteja, assim como o Senhor tem protegido. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, pessoal, muito obrigado. Lembrando, um simples lembrete, essa semana começa alguns cursos da Escola da Família. Se eu não me engano, dá para você correr lá e se inscrever ainda. É um momento abençoador. Eu vou dar um curso com o Dani e vou participar de outro com a Jéssica, como aluno. Aproveitar que esse momento é online, né? Esse semestre vai ser totalmente online. E aproveitar para estar junto. Então aproveite também. Sei que você está cansado da televisão, do computador, do celular, mas aproveite esse momento. Vão ser algumas horas durante a semana para abençoar a sua vida mesmo. Então até algum momento desse ou até domingo que vem. Tchau, tchau, pessoal. Bom domingo. A esperança retornou, graça e paz nos revelou. Pois ele decidiu me amar e então eu posso livremente
jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render e aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render e aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render e aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render e aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render e aos teus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render e aos teus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu